Um salve a todos aqui presentes. Nessa edição aqui do Mare Nostrum, eu estou trazendo aqui um grande convidado, muito inteligente, gosto muito do trabalho dele, para falar sobre um tema bem interessante. Se apresente aí, ô Vard. Saudações a todos, acredito que boa parte de vocês já me conhece, mas para quem não conhece, eu sou o Vard, né? Vocês provavelmente já ouviram falar de mim no Discord ou coisa do gênero, né? Minha área aqui, no caso, é justamente o perennialismo, esoterismo no geral, e também a parte cultural. E é justamente isso que eu venho abordar aqui hoje, com o temática, Sebastianismo e Quinto Império. Exatamente, aí esse tema é muito importante, né? Até porque a gente parte de um paradigma Península Ibérica, né? Principalmente Portugal, e a gente vai ver também as reverberações disso que tem no Brasil, né? Aquelas crenças, por exemplo, existiram vários, além da questão religiosa, até arquitetônica, literária também existiu muito. A gente pode falar também que existiu movimentos políticos com essa temática também. Exatamente. E o messianismo no Brasil ele é uma temática muito frequente, não apenas em seus moldes sebastianistas, apesar do sebastianismo possuir uma grande influência no imaginário popular, mais do que se imagina, né? Muitas das vezes essa influência acaba corrompida, nós acabamos tendo messianismos grotescos, messianismos populescos e messianismos que realmente não se comparam ao que o sebastianismo e a mitologia do Quinto Império realmente é. Sim. Então, a gente pode começar, né, falando como o começo disso em Portugal também, a gente falar umas certas questões que existem antes, como, por exemplo, aquela temática toda do rei do mundo, né, o tempo histórico, o mítico e tal, aquelas coisas que a gente precisa saber basicamente antes de entrar no tema, né, também. Exatamente. Bom, antes a gente precisa distinguir entre história sagrada e história profana. A história profana é aquela história marcada pela quantidade, marcada pelo que é comprovado e pelo que no caso científico, que nossos historiadores abordam. Então, por exemplo, apesar de nós termos toda todo um movimento literário por trás do que aconteceu em Troia, né? Os vestígios históricos reais daquilo são muito poucos, muito baixos. Talvez existiu, talvez não existiu. Creio que tenha existido, pois devido a alguns achados arqueológicos. Mas provavelmente isso foi muito inflado, né? Então, aqui a gente vê não uma realidade que fora distorcida, uma realidade profana que fora distorcida, como geralmente é a tese positivista, tem-se um acontecimento histórico que marca o imaginário popular, e aí as pessoas vão distorcendo aquilo, né? Quem conta um conto acrescenta um ponto, né? Não acontece, não pegando nesse pressuposto positivista de que é uma distorção da verdadeira história, mas pegando um pressuposto maior, de que é distinto da própria história. Aquilo que nos é narrado por Homero, sim, ou pelos outros poetas ali do ciclo de Troia, é na realidade uma coisa que está além da mera história e que está contextualizada. Exatamente. Isso é o que a gente chama de história sagrada ou história formal. É diferente dessa história quantitativa. Não estamos falando de alguma coisa do tempo, mas de alguma coisa no tempo. Por isso ela é formal e não temporal, não quantitativo. Tempo, quantidade. Mas com essa questão aí do tempo, né, você falou de história profana, e muita gente pode confundir, assim, diferente de sagrado e profano, como profano sendo, sei lá, algo demoníaco, né, algo às forças de baixo, mas assim, a gente fala profano no sentido que é algo puramente material, né, é algo sensorial, não é, que nem você falou, não é algo extratemporal, é algo que depende da matéria, por assim dizer. Exatamente. Profano, na etimologia dessa palavra, significa fora do templo, ou fora da religião, ou fora do sagrado. Não quer dizer uma coisa que é ruim, que é demoníaca, mas é simplesmente uma coisa que é fora do sagrado. Quando eu trabalho, eu desempenho ali uma atividade, eu sou um sapateiro, eu sou um juiz, eu sou um advogado, eu sou um mecânico. Enfim, quando eu desempenho essas atividades, né, são atividades profanas, mas não são atividades demoníacas, não, são só atividades. Exato.
Então, esse ideal, não esse ideal, né? Mas esse conceito de colocar profano com demoníaco é uma distorção causada pelo imaginário popular. É simplesmente o que não é sagrado. Entende? Bom, creio que já podemos... Enfim, ainda vou diferenciar uma coisa aqui que vai ser importante mais para frente. Existe tanto a história sagrada quanto a história profana. Estes entram no que Michel Eliade, no seu livro Sagrado e Profano, chama de tempo profano e tempo sagrado. Né? Há também o espaço profano e o espaço sagrado. Quando se constrói um templo, se constrói uma catedral, por exemplo, sacraliza-se aquele lugar. Numa catedral católica se encontrará partes do Evangelho em seus vitrais e referências às coisas que há de mais sagrado em seus ornamentos. A mesma coisa acontece com templos pagãos. A mesma coisa acontece com qualquer templo de uma religião tradicional. Mas se você entrar em um templo budista, por exemplo, você vai encontrar diversos elementos sacros lá. As atividades serão sacras, tudo ali será sacro. Isso, a mesquita também, né? Acontece isso. Exatamente. A mesquita, aquelas caligrafias dele, né? Eles são, apesar de eles não serem muito fãs de ícones, né? A abóboda também. Exatamente. Também o centro ali, que se formará na catedral, quando ela é tida em formato de cruz, o próprio formato de cruz nela é importante. Né? A rosácea também, então. Isso é a divinização do espaço. Existem alguns espaços que são sagrados e outros espaços que são profanos. Isso vai ser importante posteriormente nessa apresentação aqui, porque nós falaremos sobre o centro, o eixo do mundo. Né? Mas nós não entraremos nisso aqui agora. Você quer falar alguma coisa? Muito importante, né? Exatamente. Não, você falou tudo certo aí, que abordando já basilarmente a questão para a gente, com a espécie, a gente já ter essa fundamentação. Exato. Se há um pressuposto pelo qual nós estamos partindo aqui, é o mesmo exposto pelo Michel Eliade em seu livro Sagrado e Profano. Recomendo todos que vocês leiam esse livro. Ele é basilar. Mas, prosseguindo aqui, nós deveremos falar sobre um tema que, às vezes, o nome pode assustar muita gente, mas é um tema que, inclusive, já foi tratado aqui no canal do Cabo, né? E eu acho que é um tema... Que, aliás, não acho, é o tema central do sebastianismo, que é o rei do mundo. Originalmente, não originalmente, o René Guénon, ele propõe que o rei do mundo, ele possui 3 qualidades principais, né? Mahanga, Mahatma e Brahatma. Mahanga, sim, representaria ali sua função como rei, Mahatma como sacerdote e Brahmatma como ambos. Mahanga, ouro. Mahatma, incenso. Mahatma, a mirra. São os 3 presentes recebidos por Jesus Cristo, dados pelos 3 reis magos. Também, além dessa figura de Jesus Cristo, né, nós encontraremos a cristofania, que dito no canal. Exatamente. O Melquisedeque bíblico seria o rei do mundo. Seria aquele que reinaria sobre um centro espiritual, o qual comunicaria, assim como o coração comunica o sangue nas veias de um corpo, a tradição. Conforme as eras vão se passando e conforme nós passamos a um estado de decadência maior, esse centro se distancia da humanidade. Podemos dizer, então, que há, de certa forma, uma ocultação desse centro. Esse centro ficaria encoberto, sendo desvelado apenas de cima para baixo, assim como o véu foi cortado de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Pois de baixo para cima representaria ali da quantidade para a qualidade, do povo para o rei. Mas não, é do rei para o povo, da qualidade para a quantidade, do uno para o múltiplo, do superior para o inferior. É assim que o véu deve ser rasgado. Portanto, apenas os dignos podem acessar esse centro que for encoberto. E lá reina o rei do mundo. Muito bem expresso nos romances de cavalaria envolvendo a demanda do Santo Graal pelo rei pescador. O rei pescador fora ferido com a lança do destino, aquela mesma lança que Jesus Cristo fora perfurado, o lado de Jesus Cristo fora perfurado, né?
ele fora ferido por essa lança, geralmente envolverá ali a figura de ser Balim, né? E ele agora só pode desempenhar uma função, que é justamente pescar. Só que a função de pescar, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela, inclusive, é bíblica, né? Mas a Sim. função do pescador é justamente trazer aquilo que está nas águas para cima. É justamente ir ao caos, pegar o peixe e trazê-lo acima. É por isso que Jesus fala para Pedro, né, quando ele vai escolher para segui-lo, ele fala: vou te tornar um pescador de homens. Exatamente. Traz as pessoas para a igreja e tal. Porque o pescador de homens, assim como o homem seria como um peixe, ele estaria mergulhado na água. A água é o símbolo do caos. Quando você retira o peixe da água, você retira o peixe do caos, trazendo para a ordem. É Sim. isso que o rei do mundo faz. É isso que o rei pescador faz, em sua essência. Esse é o seu... Perfeito. Por isso que nós podemos falar que os centros da tradição, os diversos centros da tradição, são como um coração que bombeia o sangue. Porque é justamente isso, nesse bombear do sangue, ele pesca aquilo que está fora dele para ele. Uhum. Bom, como Mas você... agora, só antes de você entrar no outro ponto, nessa questão da cavalaria que você falou, a gente pode falar muito essa relação, né, com essa figura do rei do mundo, de Melquisedeque, com não necessariamente Melquisedeque, mas é do rei do mundo mesmo, com essas histórias, né? A gente pode falar também do, além do Dom Sebastião, que a gente vai abordar aqui bem muito, né? Também do Frederico Barbarossa, né, que dizem que ele teve essa ascensão, o próprio rei Arthur também indo Sim, para Avalon, né? a E lenda o Prestes que... João também, né? Exatamente. O Dom... Quer dizer, o Frederico Barbarossa, né? E o Frederico II também, eles são tomados como reis dormentes. Arthur também, no caso. São tomados como Ocultados, reis né? dormentes. Eles estão adormecidos e quando eles acordarem, no caso, eles trarão aquele reino que é narrado pelo profeta Daniel, que será como uma Sim. pedra e fará a estátua a que ele se refere. Estátua esta composta Do Nabucodonosor, né? Exatamente. O alto dela é ouro, depois vem a prata, depois vem o bronze, depois vem o ferro, depois vem os seus pés compostos de bronze, de ferro e de barro, né? Representando ali diversos impérios e um estado Sim. de decadência. Só que depois, como o último império, chamado pelo padre Antônio Vieira de Quinto O Império, quinto, exato. virá uma pedra. A pedra derrubará essa estátua e solidificará o seu reinado no mundo inteiro, terminando qualquer tipo de progresso, terminando qualquer tipo de mudança. Trará ao mundo uma Exato. fixidade tradicional. Isso é o que o rei, que agora está adormecido, quando ele acordar, ele trará. Aqui nós encontramos uma figura escatológica, muito importante. A figura de Jesus Cristo, montado em um cavalo branco no Apocalipse, figura de Calque, Sim. figura do Imã Mahdi. Né? Então, é uma coisa bastante recorrente até. Né? E A vai entrar... figura do restaurador, né? Exatamente. E vale aqui notar que, como a gente fala aqui em um templo, né? Tempo que não é linear, porque aqui há a clara definição entre história sagrada e história profana. É, o tempo mítico, né? O tempo, quer dizer, apesar das coisas serem, por exemplo, apesar de realmente haver ali o fim do mundo ele pode se manifestar várias vezes. Apesar de haver o milênio, já na escatologia cristã, o milênio pode ser ali representado várias vezes, como milênio simbólico de São Jerônimo. Né? Sim. Então, o Sacro Império Romano Germânico será tomado como um milênio, uma vez que ele é fundado por Carlos Magno, né? E dura tendo, 1000 anos, né? tendo sua origem por volta de 800 e findado por Napoleão, tendo seu término por 1800. Então, em torno de 1800, né? Então, 1000 anos. Sabe? E Exato. quando o Império cai, a gente começa a ter as desgraças que vão resultar no que a É, gente... no fim do mundo, né? De um mundo, no caso, né? Daquele ali. Não, a gente só pode ver o vácuo que isso deixou. Quando o Sacro Império acaba, nós começamos a ter várias construções geopolíticas, né? E ditas internacionais que
tentam suprir o seu papel. A Sim, União Europeia é uma delas, Liga das Nações é outra, Conselho das Nações é outra. Todas elas são fracassadas. E todas elas são parte de um princípio caótico. Então, exato. a gente vê o mal que isso causou. Mas esse daqui não é o assunto da CAL. Mas é perto. Justamente porque nós entraremos também na temática de monarquia dantesca. O Dante, em seu De Monarquia, ele expõe o ideal monárquico que o Évola chamará de ideal gibelino. Apesar do Dante ser um guelfo branco, é importante aqui notar a diferença de guelfos e gibelinos nos conflitos ocorridos ali entre alguns reinos italianos, alguns domínios ali italianos, né, e o Sacro Império Romano Germânico, que foi enfim, vocês podem pesquisar aí, porque eu não quero alongar muito o assunto dessa cal, esse assunto dá manga para falar em muita, né, mas basicamente você teria os gibelinos, que estariam do lado do imperador, e os guelfos, que estariam do lado daqueles domínios italianos que queriam sua independência. Né? O ponto central aí... Também, é só um adendo, que você até fez um vídeo muito bom, né, sobre guelfos gibelinos, eu vou colocar aqui na descrição também, que muita gente vê como errado, como os guelfos sendo representação do que é verdadeiramente o catolicismo, né, só porque eles estavam sendo os apoiadores do Papa, né, mas só que os guelfos, eles eram, tipo, mais próximos de mercenários, né, mais próximos de autonomistas do que papistas, né. Exatamente. A gente pode, inclusive, falar que... A gente pode ver isso na prática mesmo. Pega as cidades que eram guelfos. Geralmente eram cidades grandes e mercantis. As cidades que eram gibelinos, geralmente, eram cidades vinculadas ali a uma nobreza, que era vinculada, que era bastante agrária, no caso, e era mais pobre, inclusive, que as cidades guelfas. Eles ficaram do lado do imperador. Então, a gente vê aqui claramente o confronto entre burguesia e império. Não entre papado e império, né? Não entre Exatamente. poder e poder temporal. Poder espiritual é poder temporal, né? Mas entre burguesia, que é o poder do dinheiro, é o reino de Mamon, e o império. Né? A gente vê, inclusive, Precisamente. a gente vê um minar da autoridade, da sacralidade do imperador. Isso, inclusive... termina com a decapitação do Conrado, né, de Hohenstaufen, da Exatamente. Suábia. Findando ali a dinastia que reinava ali por muito tempo. E aí você vai ter o Sacro Império caindo em uma espécie de instabilidade política, né? Inclusive o último rei ali, o último imperador ali que deu realmente esperança é o Henrique VII, se eu não me engano, Henrique VII mesmo, que o Dante, inclusive, coloca no céu no Divina Comédia. Era a última esperança dos caras, só que ele acabou sendo envenenado. Então, mas voltando aqui ao assunto, é importante frisar que a Reforma Protestante ela é primeiramente um motor contra o Império que um motor contra o Papado. A gente pode dizer Sim, exatamente. que os danos dados ao Papado são iguais, se não mais brandos dos danos causados ao Império. As inúmeras guerras de religião, o grande minar do poder imperial. Entende? O pessoal geralmente... a Reforma Protestante associa isso com religião, associa isso com o catolicismo e afirma ali no caso que o catolicismo foi o maior prejudicado. Não exatamente. Existiram outros prejudicados. Existiram, inclusive, reinos católicos apoiados pelo próprio papado que ganharam muito com o protestantismo, que é o caso da França. Sim. Mas enfim, indo aqui a... Inclusive, a dinastia, era um membro da dinastia, que decapitou o Conrado era um capeto, né? A dinastia capetina, né? Francesa. Exatamente. Mas aqui, indo ao ponto da monarquia dantesca, né? Que esse assunto aqui dá muito pano para manga. A gente pode pegar aqui o De Monarquia do Dante. E ele vai falar que é muito melhor você arranjar um conjunto com um só princípio, com um só rumo, com um só fim, com um só governante, do que você arranjar um conjunto com vários fins, com vários princípios e com vários governantes. É até mesmo anárquico. Portanto, Dante propõe que o ideal de
sociedade secular de poder temporal cristão é juntos em um princípio. Monos arché. Monos, arché, princípio. Então, um princípio. Essa é a monarquia de Dante. Nada tem a ver ali realmente com um rei parlamentar, um rei liberal, um rei frouxo. Ele não teria nada a ver com a monarquia dantesca, mas sim aquele que em si representa o centro da nação. Essa é a monarquia dantesca. Isso implica, inclusive, na não existência de desvinculação de outros reinos cristãos ao imperador, pois o imperador deveria reinar sobre toda a cristandade, e a cristandade deveria estar espalhada por todo o mundo. Dessa forma, o rei, o imperador, na Exato. realidade... Tem esse caractere universal, é sempre essencial, o cristianismo, o catolicismo também. Exatamente. E isso, vale a pena frisar, que tomará um caráter demoníaco nos dias de hoje. Uma vez que, se o imperador não é sacro, ele não é sagrado, ele é um anti-imperador. Sim, é um rei demônio, né? Que nem os hindus chamam. Né? Exatamente. Não necessariamente, tipo, que ele seja... Que demoníaco tem que ser algo maléfico, mas é que nem aquela lógica que a gente tinha dito, né? Que é algo que não é sagrado, né? Um reino demoníaco pode ter uma proeminência material para os seus súditos, mas ao mesmo tempo que ele tá longe da divindade, ele ao mesmo tempo ele é demoníaco também, por causa disso. Sim. Um exemplo disso é o Francisco I da França. Ele centralizou bastante a França, só que na realidade ele não exerceu essa solaridade real. Entende? Ele na realidade acabou jogando a França numa crise institucional, que vai inclusive se agravar nas guerras de religião. E só vai se resolver esse aspecto, na minha opinião, com o Luís XIV, onde ele realmente coloca nos eixos. Só que após a sua morte, já era. Sim. Mas enfim, vamos dar continuidade. Aqui no Dante, quer dizer, antes do Dante, é importante frisar que existia uma distinção dita muito pelos guelfos entre as duas luminárias, o Sol e a Lua. O Sol, aquele que ilumina, a Lua, aquele que é iluminado, mas que transmite a luz do Sol para o mundo, que ilumina o mundo através do Sol. É um intermediário entre o homem e o Sol. O homem olha para a Lua e vê a Lua, mas não vê o Sol. Esse símbolo da Lua é atribuído ao poder temporal e o símbolo do Sol é atribuído ao poder espiritual. Nesse sentido, toda autoridade emanada do poder temporal emanaria primeiramente do poder espiritual. Sim. E receberia essa autoridade de Cristo. Essa seria o ideal ali guelfo. O ideal gibelino, exposto por Dante, apesar deste ser de família guelfa branca, que eram os guelfos mais brandos, a gente pode dizer que o que foi exposto, assim como Júlio Zévolo bem salienta, no Mistério do Graal, né, é importante notar ali que o que foi exposto por Dante é um ideal gibelino. Justamente porque ele distinguiria ali as duas espadas, né? A espada temporal, do poder temporal e do poder espiritual. Os dois gládios, né? Exatamente. Eles devem estar em harmonia, ambos recebendo do mesmo princípio, mas não recebendo entre si. O poder temporal, ele não dá autoridade ao poder espiritual, e nenhum poder espiritual dá autoridade ao poder temporal, mas ambos convergem em um só princípio, que é justamente Deus. Esse ideal é o que o Évola chamará de império, uma vez que o próprio Dante diz que o poder temporal é aí até mesmo antes do próprio cristianismo, com Roma. O Império Romano já exercia esse poder temporal, esse poder imperial, tanto que Cristo nasceu no Império Romano. Sim. Isso, inclusive, está nos Evangelhos. Quando Cristo nasce sobre o Império Romano, é afirmada a sua autoridade. Assim como é exposto pelo Attilio Mordini, no seu livro Il Cattolico Ghibellino. Infelizmente nós não temos ele em inglês nem em português, só italiano mesmo. Mas se vocês quiserem ver, é só digitarem Il Cattolico Ghibellino, vocês vão encontrar no archive. É um livro excelente sobre esse assunto. Mas esse ideal de poder temporal será chamado por Júlio Zévola de Imperium. E essa sua independência e a sacralidade do imperador será justamente o que constitui o império.
É isso que aqui entendemos por império. E é exclusivamente isso, entende? Que vai tomar ali uma função essencial quando a gente for tratar sobre o Quinto Império. Sim, algo exclusivamente não, mas assim, inerentemente tradicional, assim, de certa forma, né? Exatamente. Enfim, vale... Bom, a gente já pode dar prosseguimento aqui ao Quinto Império. Depois, inclusive, eu vou fazer uma crítica a alguns autores aqui. Um autor aqui em especial, né? Uma certa passarinha, né? Exatamente. Enfim, o que seria o Quinto Império? É justamente aquilo que, como definido pelo padre Antônio Vieira, é justamente a pedra que vem e derruba a estátua. É simplesmente o império que instaurará o milênio, ou o império que solidificará todo o mundo em torno de seu centro. Este centro sendo, de acordo com o Antônio Telmo, né, em sua História Secreta de Portugal, o Sim. Mosteiro dos Jerônimos. Esse Mosteiro dos Jerônimos seria o coração do próprio Portugal, tanto que ele é situado em Belém. Belém, no significado dessa palavra, né, e como era chamado pelo... Casa de Deus, né? Exatamente. Betel, né, significa casa de Deus. Beth-Elém, ou Belém, significa casa do pão. Né? Beth-Elém pode ser dito como uma espécie de expressão de Beth-El. Né? Casa do pão simbolizaria ali a carne, o sangue. Né? É o significado do pão. Justamente... O corpo de Cristo. Né? Exatamente. Justamente Deus encarnado. No caso. O verbo se fez carne. Né? Exatamente. E era chamado assim, né, pelo infante Henrique, de acordo com o Antônio Telmo. É importante notar que esse mosteiro antes pertencera à Ordem da Milícia de Cristo, que fora uma espécie de reconstituição da Ordem dos Templários. Né? Uma vez que a Ordem dos Templários enfrentou diversos problemas, né? E não foi perseguida só em Portugal, né? Exatamente. Tanto que Portugal vai, inclusive, portar um símbolo templário, que é a sua cruz. Sim, Cruz da Ordem de Cristo. Exato. E é importante frisar que não foi em outro lugar, senão na França, que o fim dessa ordem foi causado. E não foi, senão, sobre a autorização da mitra papal, ainda que sob pressão. Né? Parece que o monstro criado, ele ficou forte demais. Aqui a gente pode mostrar... Era uma ordem fundada por franceses, né? O Templário. Exato. E, infelizmente, ela foi findada por franceses, né? Por um rei que acabara de secularizar, que acabara por ser o motor do secularismo da França, né? Que foi o Filipe Belo. É aquilo que eu até falei no meu vídeo sobre a França. A França, ela é a primogênita da igreja, né? Que com o Clodoveu ela consegue se catolicizar, né? E também com o Carlos Martel impedir os muçulmanos de chegarem na Europa. Mas ao mesmo tempo também ela foi uma das primeiras a dar um ataque assim cabal contra a igreja, né? E a secularização dela é mais até antiga do que a Revolução. Sim. Enfim. Vale a pena, então, voltando a questão, ao símbolo axial, vale a pena notar que o símbolo axial português, que será o mosteiro dos Jerônimos, né? E esse símbolo é importante, pois vocês leram o livro do Antônio Telmo, que eu recomendei, História Secreta de Portugal, vocês encontrarão lá alguns simbolismos. Né? Então, vocês encontrarão, por exemplo, o simbolismo do X. E o X, se apresentar aqui... Primeira letra de Cristo, né? Do nome grego. Exato, de Cristo.
Eu vou dar até um significado aqui que muita gente pode não conhecer, porque ele é mais underground, né? Leiam o simbolismo da cruz de René Guénon. Ficará muito mais fácil de vocês entenderem o simbolismo axial. Mas o X, ele é importante, uma vez que ele representa 2 princípios. Esses foram expostos por John Dee no sua monda hieroglífica. Ele representa tanto o princípio do 3 quanto um do 4. Do 3, por quê? Porque ele é o vertical e o horizontal cruzados em um centro. Então você tem 3 elementos: o horizontal, o vertical e o centro. E o centro. O céu, a Terra, Saturno, né? Seria Urano, Gaia, Saturno, ou Cronos. Né? Saturno é dito que castra seu pai. Ele é o filho mais novo e vai, castra seu pai e usurpa seu trono. Nesse sentido, ele centraliza tudo em si. Ele é o último. Daí ele tem sua progenia. Zeus, ele é dito que, ou Júpiter, né? É dito que ele usurpa esse poder. Mas ele não centraliza esse poder em si, mas ele distribui como um verdadeiro monarca. Tanto que, agora, a cruz, né, o X, terá 4, representará o número 4. Por quê? Porque ele possui 4 linhas saindo do seu centro. Agora, as linhas serão supridas pelo monarca. Se vocês entendem alguma coisa sobre simbolismo astrológico, verão que o Saturno é aquele planeta gélido, frio, representa a velhice, né? E onde esse planeta estiver, você vai ter uma grande desgraça ali. Saturno é representado como uma foice, representa a colheita, que é bom. O esforço, né? Sim, o Júpiter já vai ter uma questão interessante. Júpiter pode ser chamado também de Yahweh, Jovis, né? Ou de Jovis, né? Mas a gente lê como de Jovis, que em português ficará Jove, né? De onde virá a palavra jovialidade ou jovem, né? Representa ali o ápice do ser humano, aquele ser humano jovial, aquele ser humano em seu pico, né? Uhum. De beleza, quanto de força, quanto de inteligência, quanto de capacidade. Enquanto o Saturno representará o velho. A gente pode, inclusive, dizer aqui que já tomando o Júpiter como rei, que aí ele será representado como velho também, só que ele é um velho bom, ele é um velho bondoso, que dá os presentes, é como o Papai Noel. E o Saturno seria o Grinch, entende? Sim, ótima analogia aí. O Scrooge, tá ligado? Então, Entendi. o X, né, enquanto consolidado ali na figura de Júpiter, representará justamente o verdadeiro reinado e justamente a função do coração, que é a distribuição do centro para as pontas. Sim, né? Na história portuguesa, né, no caso. Exatamente, da história portuguesa de qualquer império. Um imperador que realmente é sacro, ele transmite aquilo de cima, ele é um pontífice, ele é construtor de pontes. Sim. Tem uma ponte entre o mundo celeste e o mundo terrestre. Ele traz o de cima para o de baixo. O imperador, nesse sentido, ele é o próprio eixo. Porque o eixo é justamente o centro ao redor do qual tanto a terra quanto os céus giram. É isso que representaria o eixo. O rei que senta no seu trono, ele senta no eixo. E ele é o próprio eixo. Porque ele edifica o céu e a terra. Ele tem o centro, ele é o centro também. Exatamente. Ele é o centro. Tem até aquele princípio hermético. Assim como está em cima, está embaixo. Para que seja realizado o milagre da unidade. O rei é aquele que realiza esse milagre da unidade. Por isso, ele teria um direito divino de governo. E aí, nós, inclusive, vamos falar aqui agora sobre uma coisa que tem em Portugal, que é importante de se notar. São os ciclos, ou as eras de Portugal. Existe a era dos reis, começada ali por Dom Afonso Henriques, né, que se consolidará na Batalha de Ouriques, onde esse receberá inspiração divina e onde esse, através dessa inspiração divina, constituirá seu reino, que será o reino de Portugal. Ele vê Jesus Cristo, na batalha? Oi? Ele vê... Qual a figura que ele vê? Jesus Cristo ou a Virgem Maria? Quem ele vê? Terá um contato com Deus, no caso. A história pode mudar.
mas ele recebe uma certo, entendi. prefiro associá-lo ao Espírito Santo, porque, como a gente vai ver depois, é uma figura muito importante quando a gente vai falar sobre esses assuntos em Portugal. O rei, o Dom Afonso, ele vai ter vários problemas com a igreja, inclusive. Alguns considerarão, o clero português vai o considerar como santo, especialmente o baixo clero, mas alguns membros do alto clero, inclusive de fora de Portugal, associarão ele como alguém que está muito longe disso. E, inclusive, ele enfrentará excomunhões. Né? Se eu não me engano, ele foi excomungado, mas eu posso estar errado. É uma figura bastante controversa. Para o português, ele é santo. Pro espanhol, no caso, pro romano, especialmente pro espanhol, ele não é. Enfim. Pro espanhol ele é representado como bem ou mal? Bom, eu não... porque não há muitas representações dele na cultura da Espanha. Eu ainda posso ver isso posteriormente, mas não vejo... eles não veem com bons olhos, né? Especialmente o clero. Sim. Especialmente o clero. E isso vai se consolidar não por causa dele mesmo, enquanto figura, mas por causa de João de Avis. Quando acontece o advento de João de Avis, acontece... É o Juba Rota, né? A libertação de Portugal, acontece aquele pequeno problema, né, de que eles começam, de que os Avis tentaram ser um retorno àquele antigo Portugal, né, e nisso o antigo Portugal será demonizado. Então, voltando ao assunto, teremos o ciclo dos reis, que começará com Dom Afonso e terá seu fim, inclusive tendo seu fim, um fim até mesmo quase glorioso, né, com a figura de Dom Manuel I, que é um dos reis mais simplesmente reais, é o que o rei deve ser. Ele é tomado como, de certa forma, absolutista, mas é um rei que realmente traz aquilo de divino pro seu povo. É um rei muito amado, inclusive. Ele incorpora o caractere régio, né? Exatamente. Ele, inclusive, é representado como rei Davi, né, com a harpa lá e com barba. Né, em algumas pinturas você vai encontrar isso. Exato. O que acontece? Após sua morte, acabam enfrentando vários problemas de sucessão. Ninguém consegue suprir aquele vácuo deixado, aquela grandeza deixada por seu pai. Isso vai culminar em 1513, de acordo com Antônio Telmo, um grave enfraquecimento na ordem da Ordem da Milícia de Cristo, que seriam os Novos Templários, em Portugal. Esse ano é um ano dado por Antônio Telmo como o fim do ciclo dos reis em Portugal. Esse fim ele terá um pequeno hiato, né, e ele terá sua morte ali no fim desta casa. E aí, obviamente, haverá a união, a tentativa de união pessoal com Portugal, com Espanha, e aí haverá justamente o que Fernão Lopes, né, chamará de Arthur, que é justamente João de Avis, né, onde ele restaurará o reino português, restaurará sua independência e iniciará ali o chamado ciclo do clero, o ciclo clerical. Esse ciclo clerical, agora, ele chega a ser diferente do ciclo real, justamente porque o clero e a nobreza terão e aqui eu falo clero romano, no caso, não clero português. O clero e a nobreza terão uma relação muito próxima agora. Não será mais aquela coisa de mais independente, mas agora será muito próximo, muito casado. E ele termina justamente não com Dom Sebastião, mas com um dos irmãos dele, que é o Dom Henrique, que ele era um clérigo. Mas então, poderia ser dito com essa aproximação do clero aí, que ele partiu da doutrina dos dois gládios, né, que seria a forma mais gibelina da coisa para forma mais guelfo ou não? Não exatamente, porque eu acho que o guelfismo em Portugal realmente não chega. Portugal é bastante alheio a essa cosmovisão. Eu tinha visto algo errado, então, que eu ouvi dizer que a Batalha de Aljuba Rota, né, que eu não lembro onde foi que eu vi, que os Avis, eles, pelo fato deles se aliarem mais com os ingleses, né, que os ingleses até cederam soldados contra a Espanha, que tinha se aliado à França, eles teriam sido aliados mais aos guelfos, vamos dizer.
Posso estar errado, né? Eu vi em algum canto que eu nem lembro mais. Porque é o seguinte, a França, no caso, ela tem uma, como que eu posso dizer? Ela tem em si uma cosmovisão guelfa. Sim, os dois, tanto a França quanto a Inglaterra, né? Sim, justamente porque a França, ela possui um problema do lado dela, chamado Sacro Império Romano Germânico. Sim. Aí eles têm que ser guelfos, no caso, né? Exato. Eles vão afirmar sua independência nisso, né? Tanto que eles serão preferidinho do papado depois do Sacro Império, né? Depois do enfraquecimento de suas relações, depois da reforma gregoriana. Mas enfim, dando, voltando a esse assunto, caso, você vai ter uma aproximação maior entre o, Claro, né? o entre o clero e a coroa, né? Você vai ter uma perda desse paradigma desse Portugal antigo, apesar de que Portugal é uma nação bastante estranha até, uma vez que ele manterá um catolicismo bastante forte, só que será um catolicismo mais popular. É até estranho, uma vez que você vai ver isso muito no Novo Mundo, que as Sim, categorias não eram feitas da maneira que deviam ser. Eles têm muita coisa popular no catolicismo dele, muitas festas populares. Inclusive, eles terão, apesar de ter sido condenado como heresia, milenarismo em algumas festas dele, que é o exemplo sim, da festa do Espírito Santo. Só que não pode ser considerado heresia, porque está tão alheio ao contexto de onde isso foi condenado que nem faz sentido isso, sabe? Só, a gente nem pode chamar isso de milenarismo de fato. A gente pegar aquilo que surgiu ali com os joaquimitas e que fora sim. condenado e associar isso ao, ao que aconteceu em Portugal é estranho pra caramba. Apesar Uhum. de ser milenarista e apesar de ser uma coisa que a igreja não se apeteceria. Mas enfim, acontece. É Portugal. Tá no fim do mundo, no caso. Mas o extremo ocidente, né? Onde as coisas mais mágicas se acontecem, que é onde o sol se põe. Sim, Por exato. isso o Império nascerá de lá, porque é o fim de tudo. Por isso os celtas têm meio que isso, sabe? Mas enfim, tanto os bretões, tanto os galeses, tanto os, os irlandeses, no caso, e até mesmo os caras da Galícia, né? Sim, E Portugal também terá. Só que apesar de Portugal não ser falto celta. não sei Mas enfim, 100% exato. é, isso entrará dentro da mitologia do Quinto Império, você pode ter certeza. Especialmente É, a gente com. vai abordar isso mais pra frente, né? Não, essa parte que eu prefiro não abordar, não, porque vai entrar nas coisas do Oriente Suassuna. Eu prefiro deixar isso um pouco de Ah, lado. certo. Beleza. Isso É daí, melhor mesmo. o pessoal que quiser saber, procura aí Romance da Pedra do Reino, do Oriente Suassuna. Vocês realmente vão se impressionar. Eu li esse livro aí em 1 ou 2 dias, cara. Uma obra-prima, fiquei o dia inteiro lendo isso. Enfim, vamos dar sequência. Depois dessa era clerical, e aqui eu ainda não vou abordar a figura de Dom Sebastião, e é justamente nessa era que surgirá o padre Antônio Vieira, e justamente porque o maior profeta dessa era é um sacerdote, O e também próprio um judeu. Camões também, né? Oi? O próprio Camões também, Luís Vaz de Camões. Sim, sim. E ele é uma figura importante, no caso, muito importante. Né? E quem aqui quiser entender um pouco mais sobre mistagogia no contexto português, leiam ele. É realmente muito importante. Ele tem um simbolismo muito grande. Exato. Mas voltando ao assunto aqui, o maior profeta será justamente um padre, que marca ali a não sei como pronunciar isso, mas vocês entenderam. Clericalidade. É É, enfim. exatamente desse período. Né? Outro profeta importante será Bandarra, né? Um judeu, sapateiro. Né? Um desconhecido, não tem onde cair morto, que seu coração virou Portugal. Né? O
Se eu não me engano, o Fernando Pessoa fala, é um homem que não é português, mas é Portugal. As trovas de Bandar serão muito importantes para toda a questão do Quinto Império. Enfim, esse período acabará morrendo ali com a figura de Dom Henrique, né, que é um clérigo. E, portanto, ele não tem filhos, né? E, portanto, a vida acaba. E aí entra em uma outra união pessoal com Espanha, sobre os Habsburgo, né? Filipe II, se não me engano. Aí Sim, entra no Ibérico. E aí entrará, que é uma parte importante, entrará uma ruptura com o próprio centro português. Porque o próximo rei será um rei popular. O próximo rei será Dom João IV. E Dom João IV afirmará de forma convicta: o poder emana do povo. E não mais de Deus, do povo. Isso já é os Braganças, né? Exatamente. Aí nós entramos no ciclo do povo, né, que é o ciclo mais fraco de Portugal. Aliás, um dos ciclos... pode chamar que é o ciclo mais fraco de Portugal, porque o outro nem é mais Portugal. Portugal é um sonho distante. Realmente. Mas, enfim, esse será o ciclo popular, né? Que, obviamente, é um Portugal já morto, né? Já completamente destruído, onde o Quinto Império é apenas um sonho político, né? Onde a voz até mesmo solitária de Padre Antônio Vieira já abafa. E agora o Quinto Império não é mais uma coisa espiritual, mas uma coisa política. Vale aqui notar que o Quinto Império, assim como o Rei do Mundo, assim como todas essas coisas, não são apenas possibilidades ali culturais para a glorificação da nação, mas é principalmente uma analogia subespécie interiorate, nas palavras de Júlio Zévola, no seu livro Mistério do Graal. Ou seja, uma analogia que, apesar de estar externa, também é interna, também é de dentro. Isso representará a decadência de Portugal e a gente vai chegar no Portugal que a gente conhece hoje. O último suspiro de Portugal, digo eu, que foi a figura de Salazar. Só que ele é uma figura da reação. Ele reage contra o novo Portugal, longe de suas raízes. Ao mesmo tempo também que no livro aí que você recomendou do Telmo, né? Ele fala que o Salazar ele foi entre muitas aspas aí, né? Um socialismo econômico, né? Ele foi bem... Até porque ele era da área da economia, né? O próprio Salazar. Ele era um ministro da economia, ele era o professor de universidade que virou ministro. E, tipo, ele tinha esse culto aí, culto heróico principalmente, né? O Salazar tinha muito isso. Mas essa crítica que o Telmo faz, né? Que não te torna errado, né? Dizendo da questão da reação e tal. Que ele, ao mesmo tempo, não foi algo tradicional, né? Não foi algo espiritual. Foi sempre algo, como a gente falou no começo, né? Profano, né? Sim, e é uma coisa importante notar, porque é a diferença entre reação e revolução. A reação, ela sempre tem esse caráter. Ela volta para o antigo horizonte, ela pega a história profana, ela se inspira na história profana, inspira-se naquilo que a história profana exala de sagrado, entende? Mas não chega no sagrado em si. Exato, exato. A revolução, no sentido não no sentido socialista do termo, mas no sentido de voltar-se a algo, é a volta ao princípio. Não à história, mas ao princípio. Sim. Essa é a diferença de revolução e reação. O sentido revolução mais no astronômico, né? De certa forma. O planeta, a revolução do planeta é quando ele faz uma volta ao eixo. Né? Exatamente. Em torno do eixo. Revolve. Enfim. Agora, o que todos nós estávamos esperando, né? Depois de muito tempo de enrolação. Dom Sebastião. Dom Sebastião é o ponto principal aqui, especialmente para o Brasil. Ele vai lutar na Batalha de Acossa-Cebi, e lá ele desaparece. Não morre, desaparece. Sim. Entende? Não se sabe o que realmente aconteceu com ele até hoje. Nesse desaparecimento, surgirá Dom Sebastião Desejado. E esse simbolismo Dom Sebastião Desejado será um rei que,
há muito está desaparecido e agora deseja voltar. Nisso, ele infunde, sua figura infunde no coração português um desejo de retorno ao que era, uma vez que se acabou. Portugal de avisa. Ele se oculta quando ele encontra meio que a interseção, né, entre o mito e a realidade, né, uma coisa assim. Sim, exatamente. O Dom Sebastião desejado será querer, uma vontade do português ao retorno àquele mesmo princípio. O Dom Sebastião encoberto será o rei do mundo. O desejado é bem representado nos Lusíadas, né? Que é isso que ele mais quer no livro inteiro, né? Que o Dom Sebastião volte. Sim, sim. E, inclusive, eu vou pegar aqui um poeminha aqui para vocês. Né? Deixa eu ver. Desejado. Do Fernando Pessoa. Esse poema chamou Desejado, está no seu livro Mensagem. Onde quer que, entre sombras e dizeres, jazás remoto, sente-se sonhado, ergue-te do fundo de não seres, para o teu novo fado. Vem, Galaás. Galaás é a figura de Galahad, né? Que o Fernando Pessoa associa a Dom Sebastião. Vem, Galaás, com pátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma, plenitude do teu povo, a Eucaristia nova, mestre da paz, ergue teu glade ungido, Excalibur do fim, em jeito tal, que sua luz ao mundo dividido revele o santo grau. É o muito bom. Pessoa chamado O Desejado, contido no sua antologia Mensagem sobre Dom Sebastião. Aqui é importante notar o simbolismo da paz, mestre da paz. Né? Existe uma diferença entre glória e paz. Glória é aquilo que reside na morada divina. Paz é aquilo que o Deus infunde seu povo. O rei é rei de paz e rei de justiça. Melquisedeque, paz e justiça. Sim. Justiça é a união do seu povo. Paz é o efeito dessa justiça aplicada. Aquilo que é unificado, aquilo que é uno, não tem discórdia. Muito bom. É justamente o que eu falei do rei do mundo. Depois, rei nós de teremos justiça, exatamente. Dom Sebastião encoberto, né? E será representado pelo Fernando Pessoa como que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa da cruz morta do mundo, a vida que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto da cruz que é o destino, a rosa que é Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto da cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Este é Dom Sebastião encoberto, que é justamente Dom Sebastião que reside em um lugar misterioso, em uma ilha misteriosa, né? e que rege ali o coração do próprio Portugal, sendo este só acessado por aquele que é puro de coração. Né? Ele até fala, inclusive eu não tenho comigo aqui agora, mas ele fala que Dom Sebastião é um princípio tão sutil em Portugal que se ouve o nome dele com as ondas do mar, mas quando você presta atenção, você não ouve mais. Entende? Muito bonito isso, cara. Você no só mar pode... de Portugal, né, no caso. Exato. E você só pode ouvir com o coração puro. Bom, tendo essa distinção em mente, a gente pode partir para o Brasil. Por quê? A figura do Maranhão, ela vai ser muito explorada. O padre Antônio Vieira, ele foi pregar no Maranhão. E ele teve uma relação de amor e ódio com o Maranhão. Inclusive tem um sermão, acho que é o sermão de... não lembro qual sermão que é. Sermão do quinto domingo da quaresma, se eu não me engano, que ele fala que Maranhão começa com a letra M de mentira. O demônio, quando ele saiu, ele espalhou suas partes por todo o continente europeu, né? Então a perna caiu no lugar, as unhas e as mãos, os dedos, né, caíram, sabe onde? Lá nos holandeses, né, porque eles eram corsários, ladrões. Sim. A língua caiu em Portugal. Né? A língua do diabo caiu em Portugal.
E no Maranhão se falava muita mentira, né? Então o padre Antônio Vieira acabou satiricamente atribuindo essa visão de mentira ao Maranhão. Isso daí das partes do demônio, foi o Vieira que falou ou tu viu outro canto? Foi o padre Antônio Vieira, no sermão que eu acabei de citar. Ele fala isso. Ah, certo. Depois eu vou procurar. Certinho. É mais um tom satírico mesmo, mas contém um quê de Sim, verdade. sim, ele fazia muito isso também. O que acontece? Nessa exposição até mesmo cômica, justamente para repreender o que se acontecia no Maranhão, acaba se criando uma visão do Maranhão como sendo uma espécie de, justamente, M, de mentira, no caso, de coisa ruim, entende? Cria-se essa imagem no Maranhão. Só que no próprio Maranhão, inclusive exposto pelo próprio Padre Antônio Vieira, né, residiria ali o Rei do Mundo, ou o próprio Sebastião, Dom Sebastião. Inclusive, tem até lugar, Ilha dos Lençóis. Mais tarde isso vai ser desenvolvido e vai entrar na cultura popular brasileira de uma maneira, uma escala muito grande. Nessa Ilha dos Lençóis, Dom Sebastião residirá. E lá terão seus filhos, os filhos de Dom Sebastião. Será o povo local. Como se fosse Avalon, né? Só que olha que interessante. O povo dessa ilha são albinos. É uma população de albinos. Eu não sabia disso. Tem uma incidência imensa de albinos, sabe? E eles são interessante, né? Oi? Interessante isso, né? Representaria ali, no caso, a pureza daqueles que se aproximam de Dom Sebastião. Apenas os puros de coração vêm em seu palácio. Apenas os puros de coração conversam com ele. Dom Sebastião representado, e aqui, já na cultura popular daquele lugar, que vai entrar ali, acabar misturando com encantaria, com essas como que eu posso dizer, essas crenças populares, né, que vão culminar em alguns certos grupos, associando com religiões de matriz africana e tal, vai acabar misturando as lendas, né, e vai ser uma coisa, acaba sendo essencial na própria encantaria. O que vai acontecer? O Maranhão seria um véu, e abaixo do Maranhão estaria um castelo de Dom Sebastião. Um palácio, né? Dom Sebastião oculto. Esse palácio seria um palácio de cristal. Né? E um dia, quando alguém... existe um touro na Ilha dos Lençóis que representa o encantamento dessa ilha, seria tido como encantada. Esse touro, ele é um touro negro, é um turino, é um boi turino. Ele... No meio de seus chifres, ele é negro, no meio de seus chifres tem uma estrela. Quem ferir essa estrela desencantará a ilha, fará Maranhão afundar em água, né? E do Maranhão surgirá o castelo de Dom Sebastião. Muito foda, cara. O que acontece? Tem essa versão, tem uma versão também que existe uma serpente, né? E as partes dessa serpente estão separadas, e quem unir essas partes desencantará a ilha e trará a serpente que engolirá a ilha, e desse desencanto virá a água, cobrirá o Maranhão, surgirá o castelo de Dom Sebastião vai lutar contra a serpente. Também há aquela ideia de que existe uma serpente, uma surucucu, que anda pelos rios do Maranhão, lá no fundo mesmo, e quando alguém matar essa serpente, for lá e enfrentar essa serpente, vai haver o desencantamento da ilha, né, da ilha do Lençol, o Lençol vai ser desencantado, né, e Maranhão vai abaixo e vai subir o castelo de Dom Sebastião. Tem aquele arquétipo lá que sempre existe nas tradições, nas religiões indo-europeias, né, que do deus da tempestade contra um réptil, né, uma força assim titânica, né, como seria, sei lá, Thor contra Jormungand, e acho que é Kalki contra, eu não me recordo dos outros, né, mas também o próprio São Jorge contra o dragão também, né. Não, é isso aí mesmo. Como é que é? Chaos Kampf, no caso. Chaos Kampf. Que isso daí vai... Isso daí tem não só em culturas indo-europeias, né? Mas também tem no Egito, cara. É a figura de Apep, ou Apophis, né? Que seria uma serpente. E Atum. Atum, no caso, lutaria contra essa serpente e a derrotaria. Quando ele derrota essa serpente,
ele vai formando seu corpo. Significa a ordem sobrepujando o caos. Exato, exatamente. E esse caos, inclusive, tenta subverter a ordem. Tanto que você sempre vai encontrar aquela literatura de gigantomanquia nos gregos, por exemplo. Que é o quê? Você tem os deuses lá, aí Zeus faz uma cagada, entende? E aí vem os gigantes, roubam alguma coisa de Zeus, e aí o mundo entra em desordem. Sabe? Por Que quê? nos nórdicos seriam os Jotun, né? O que acontece? Você tem um texto, inclusive, que fala sobre isso, chama Dionisíaca. O pessoal geralmente não conhece, mas é uma obra-prima de literatura. Onde Tifão, onde Zeus, ele se ilude com a ninfa Pluto, né? Pluto, ou a ninfa Pluto, no caso, que é o nome dela, que significa prata, né? Se ilude com essa ninfa, ele perde a verdadeira concentração, e aí Tifo vai e rouba seus raios. E aí ele começa a atacar o puteiro no mundo. E aí chega aí Zeus, enquanto ele tá ali com Pluto, ele ainda continua iludido. Mas quando ele finalmente fecunda a Europa, que representa... a filha de um rei, né? Exatamente. Quando ele fecunda a Europa, transformado em um touro, né? Touro é a criatura mais nobre entre os animais, né? Especialmente touro branco. Né? Ele é representado ali como símbolo de fertilidade, de nobreza, tanto que é o animal principal para um viril. sacrifício. Exatamente. Curiosamente, Dom Sebastião também é representado como touro preto. O Zeus, no caso, ele consegue ali retornar à sua plena consciência e no caso, voltar e derrotar Tifão, restaurando a ordem. Isso é a literatura que a gente conhece como titonomanquia. Né? É isso que vai acabar acontecendo ali, com a cobra. Entende? Tifo também é representado como... Mas, enfim, você terá essas diversas ideias, né? Que circundarão, esses diversos mitos circundarão ali no Maranhão, que vai se espalhar depois. Estarão contidos especialmente na encantaria. Deixa eu só tentar pegar um negocinho aqui. Tem até uma musiquinha, né? Da encantaria, que é o seguinte: Rei, 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 rei Sebastião, vem desencantar lençóis, vai abaixo o Maranhão. Tem até essa musiquinha aí, depois vocês procuram sobre esse Cara, fato. eu lembrei alguma coisa que você falou da cobra aí, você falou do touro, que eu não sei se tem alguma... Eu lembrei agora que, tipo, não lembrava há muito tempo, cara. Que eu não sei se tem alguma relação com aquela cobra da mitologia do Tupi-Guarani, que é o boitatá, aquela cobra de fogo. Sabe qual é? Eu sei, mas eu não estudei muito bem a mitologia em volta dela, no caso. Ah, certo. Porque só como envolve Brasil, né? E poderia ter Sim, alguma coisa. Né? eu confesso que eu não vi, tipo, ainda não estudei ela muito por causa de carência de fonte, saca? Sim, sim. Apesar de me interessar bastante esse tema. Mas, voltando aqui ao assunto, né? Você vai encontrar essa figura de Dom Sebastião, que eu vou chamar de Dom Sebastião Encantado. Né? Que é justamente assim como será chamado na encantaria. Lembrando aqui, para quem está acostumado com o perennialismo, né, que encantaria, a gente não pode dizer que é tradicional, uma vez que contém elementos sincréticos e tal, só que contém resíduos tradicionais. Né? Tendo isso esclarecido, a gente pode voltar aqui à questão. Eu não poderia falar sobre o sebastianismo sem antes mencionar a festa do Divino Espírito Santo, que Com quem já certeza. teve chance de ver vai ficar maravilhado, porque literalmente o altar dele chama Império, cara. E como que eu posso dizer? É um culto ao Espírito Santo, entende? Onde o Espírito Santo é tido como imperador e onde um dos participantes também é tido como imperador, que é justamente o fenômeno da hierofania. Tanto que nas procissões do divino, você vai encontrar, na festa do divino, né? Você vai encontrar o imperador e sua O Imperador mulher, Divino. sua família.
você sempre vai encontrar eles cercados ali de uma tira vermelha, né? Uma corda vermelha formará um recinto que separará eles dos outros, que significa justamente separação do sagrado do profano. Tanto que alguns Sim. altares são separados assim, entende? Dentro da maçonaria você tem isso, no budismo você tem isso, na religião romana você tinha isso, enfim, em muito lugar, no hinduísmo também você vai ter a demarcação do local ali onde a divindade se fará presente com uma corda, entende? É um simbolismo bem recorrente. Os maçons dirão que é para demarcar a construção do Templo de Salomão, né? Enfim, esses diversos simbolismos existirão na festa do divino, né? Que ela vai estar misturada com diversas outras festas, com cavalhada, né? E que vai realmente ser ali o coração da cultura luso-brasileira, né? E será uma festa que justamente consistirá na invocação do Espírito Santo para que ele reine sobre nós, instaurando assim o Quinto Império. Quem tem olho para ver isso, vê. Entende? Entendi. E por isso, justamente, voltando lá atrás, eu digo que com quem Dom Afonso Henriques falou foi com o Espírito Santo. Sim, Justamente. sim. Pergunta que eu tinha feito, né? Exatamente. Aqui a gente vai ter também algumas pessoas que vão associar isso ao Joaquim de Fiore, ao milenarismo. Sim, você tem influência milenarista nisso, mas o contexto é completamente diferente. Porque justamente existe a era do Espírito Santo, a idade do Espírito Santo. Sim, Teria sim. três: Pai, Antigo Testamento, do Filho, Novo Testamento, do Espírito Santo, que viria depois do Novo Testamento com o Evangelho Eterno, né? Portanto, associação ali com o milenarismo. Mas o contexto é completamente distinto. Nos Açores, você vai ter, sim, milenarismo. Só que é bastante descontextualizado e muitas das vezes vai tomar uma atitude até mesmo socialista, como igualitarismo, Sim, sim. isso, completamente oposto ali ao divino. Porque o divino é completamente imperial, né? Onde o monarca, onde o imperador, é uma hierofania. A coroa fica tanto no império, que é uma espécie de altar que tem, quanto na cabeça do imperador. Poderia dizer essa mesma coisa desse milenarismo aí, no caso caso do Canudos lá, do Antônio Conselheiro. Ah, teve isso lá também, teve isso naqueles caras lá da Santa Catarina, né? Contestado, Esqueci né? o estado, no caso. Cara, como eu já mencionei aqui, é bom até mencionar, o messianismo no Brasil vai ser muito influenciado pelo sebastianismo. Esse negócio de terra Sim. prometida e tal. E sempre vai Que a ter gente ali falou no começo, né? um caráter realmente tradicional, como tem no Canudos, né? Que eles eram justamente pela religião católica, eles eram no caso, Monarquia Celestial, né? sim. Essa monarquia celestial seria o Quinto Império ou não? Bom, eu acredito que sim, Uhum. porque é um princípio transcendente, no caso, que tende a se materializar. Sim, e ele estava falando de algo espiritual e o galera do governo da República, né? Da República Oligárquica pensava que eles estavam querendo retornar com o Dom Pedro, né? Exatamente, sendo que o próprio Dom Pedro é uma figura até mesmo antitradicional. Sim, é liberal, republicano, né? Exatamente. É justamente um cara que ele inclusive quebra uma tradição, ele se coroa, né? Nos monarcas portugueses não se coroavam, porque coroa é Dom Sebastião. Só que É, agora a sagração, né? ele se coroa. E por isso no Brasil, teoricamente, teria uma Maldição. tradição, né? Sim. Depois vocês procuram sobre o L'Oréal Rocha, inclusive, fala sobre isso, depois vocês procuram aí. Aí ele fala sobre o número 17, falando que o Brasil tem relação com esse número. Aí É, entra claro, e messianismo também. Uma cara de o número maldito, né? exato. Não, o messianismo que impregnou aqui na figura do Bolsonaro, que é um messianismo populista, chega a ser antitradicional, cara. Sim, Messianismo completamente contrário ali ao real sebastianismo, sabe? é o messianismo boomer, né? Exatamente, completamente populista. Isso é um problema. Entende?
Não chega nem a ser caudilismo, mas enfim, isso não é o tema daqui, né? Sim, sim. A gente, enfim, é importante aqui ressaltar, já que a gente já cobriu essa gama de assuntos, né? Para finalizar, gostaria aqui de fazer uma crítica, né, a quem vem nos criticar. É quem vem criticar o sebastianismo, que é uma expressão cultural ibérica fortíssima, uma expressão cultural lusitana fortíssima, que a lusitaneidade sem o Quinto Império não seria lusitaneidade. Nós hoje vivemos nós hoje vivemos sem pátria, sem império. Caso. Nós somos uma espécie de apátridas, somos uma espécie de diáspora por causa disso, né? Porque não tem mais esse princípio. Eu queria fazer uma crítica aqui ao amado pelos olavistas, né? O Eric Feiglin, onde ele atribui, de uma maneira até mesmo romântica, aos anglos, né? Aos Estados Unidos da América e a Inglaterra, atribui a eles o maior estado que um estado, né? O maior estado que um estado poderia alcançar, que seria justamente a sua democracia liberal e conservadora. Tal afirmação, tal Chega a ser assertiva, engraçado, né? exatamente, tal assertiva, na opinião dele, é a melhor ferramenta para se combater o que ele chamaria de gnose e de imanentização da escatologia. Eu digo, no entanto, que há duas escatologias, há duas imanentizações. Uma escatologia material, puramente profana, e uma escatologia realmente sagrada. E essa sua imanentização, a da escatologia sagrada, seria a única chance de uma verdadeira revolução. Na Exatamente. imanentização da escatologia no comunismo, por exemplo, ou no fascismo, no Profano, sim. socialismo, né? Essa imanentização, ela acontece de uma maneira profana. No sebastianismo, não. É uma maneira puramente sagrada. E a única chance de o Brasil, a única chance de Portugal, a única chance dos países lusitanos terem um novo ressurgimento. É o tema que eu gosto de chamar de metafísica do Brasil. Não importa quantos tesouros você tiver, não importa quantos castelos, não importa o que você tiver. Se você não tiver seu espírito, você já está destruído. A cultura, o Brasil, o Portugal, os lusitanos em geral, a sua cultura, né, é o seu tesouro. E é isso que deve, e essa é a maior defesa contra o imperialismo. É justamente sua cultura. De nada adianta falarmos que a Amazônia é nossa, militarmos por nióbio, por nacionalismo geográfico, sendo que nós, curiosamente, nos deixamos influenciar por Cultura de fora, exato, né? tudo de fora. Exato. Nós temos um tesouro aqui dentro, ninguém valoriza. Enfim, Sim, sim. eu acredito que a gente já viu que um povo pode fazer, né? Um exemplo de regime que veio do povo é o nacional-socialismo. É popular. Sim. Agora a gente quer ver o que um rei pode fazer. E que o reconhecimento dessa soberania, que seria o verdadeiro messianismo, poderia fazer. Creio que se uma cópia profana disso já quase virou um mundo de cabeça, criando um mundo satânico depois disso, creio que esse modo tradicional de manifestação possa trazer alguma coisa realmente sagrada, e seja a nossa única chance. Enfim. E exato, né? No livro lá do Telmo, lá, no começo ele fala que o próprio Fernando Pessoa, ele traça um mapa astral de Portugal, e ele nota que depois de 1978, simplesmente acaba o que seria o Portugal, né? Que a gente falou dos 4 ciclos, né? Que seria o ciclo dos reis, o ciclo do clero, o ciclo do povo, e o outro que não jamais seria Portugal, né? Que seria depois já com a República, com Braganças e tal, com o fim dos Braganças. O E Franklin chama esse período de período do poeta, né? Que seria o cara escrevendo e falando que merda, acabou. sim, sim. O Requiem, no caso, né? Sim. E isso aqui tem uma coisa interessante que ele fala assim: acabou Portugal em 1978, mas isso aí quer dizer que não pode nascer algo novo, né? Não pode realmente ter um renascimento, ou como você falou no termo que você usou, revolução, no caso, né? E deixa essa esperança, em vez de onde pessoas veem infortúnio, veem fim, veem tristeza, existe essa esperança, né? E foi isso que a Sim. gente
abordou aqui hoje, né? Exatamente. É aquela coisa. Dom Sebastião não está morto, ele está encoberto. Basta nós termos pureza de coração para encontrá-lo. Exatamente. É isso aí, né? E Exato. então acho que a gente já falou tudo, né? Que era pra ser falado. Ou tem mais alguma coisa? Não, para mim, para essa apresentação aqui, é tudo. Porque é um tema extremamente complexo mesmo. Sim. Mas para esse resumo aqui já é suficiente, vai estourar nosso tempo. Sim, existem vários livros aí sobre. Inclusive, me preparando para esse podcast, eu comecei a gostar muito. Eu li o livro lá que você recomendou e achei muito interessante, cara. Tipo, fazia tempo que eu não tava lendo um livro assim, empolgado mesmo. Aí, agora, eu vou começar a estudar mais sobre o assunto, inclusive. E é isso aí. Eu vou mandar uma bibliografia aqui, dedicada a cada um dos tópicos aqui, para vocês lerem depois. Aí depois Beleza, eu coloco na descrição, sim. E então é isso. Obrigado a quem assistiu até o final. Muito obrigado aqui ao Vard. Eu vou colocar aqui o canal dele na descrição. Se ele quiser também, eu coloco o servidor dele. Se quiser falar aí alguma coisa aí sobre o teu canal, sobre os teus trabalhos, pode aproveitar aí para falar. Certinho. Ó, eu que agradeço vocês. Eu sou bastante até mesmo retraído. Prefiro que vocês falem comigo mesmo no Discord, caso vocês queiram entrar no servidor e tal. Somente vamos ter o controle para mim conhecer realmente quem... Sim, exato. É melhor. Boa parte que eu já conheço, porque o pessoal do Cabo, realmente, eu não tomo eles como apenas amigos, mas como irmãos mesmo. Posso dizer que foi o pessoal que mais ajudou o Ignis, né, que é o meu servidor, e que mais ajudou o meu trabalho, né. Digo que estou à disposição, se alguém quiser falar comigo, sou bastante acessível, né, e, enfim, só isso mesmo que eu tenho para dizer. Pois beleza, obrigado quem assistiu, obrigado Vard, e é isso, até a próxima. Até.